Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Gilmar Marcel Artes Visuais. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. E aí, pessoal, nós estamos agora aqui na parte 2 do nosso tutorial, que é a parte de coloração. Eu sempre separo o desenho da coloração, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso assim, beleza? E também é o seguinte, pessoal, a primeira parte que eu ensino a desenhar esse madarão aqui muito louco, cara, ela vai estar aí no primeiro comentário fixado. Vou ensinar tudo certinho para você, vê lá, pega as técnicas e vem aqui para fazer a coloração, tá? E seguinte, não esquece, a gente tem uma meta de 1000 likes nesse vídeo, então mano, deixa muito like aí para fortalecer, beleza? Dá um Susano no like aí, deixa ele azulzinho, igual o Susano do Madara, né? Tamo junto. E seguinte, pessoal, ó, vamos agora lá pro nosso tutorial e não esquece de se inscrever no canal se você for novo aqui. Tá vendo o vídeo pela primeira vez? Se inscreve aí e vamos seguir para o nosso tutorial. E aí, moçada, vamos fazer a nossa coloração insana aqui do Madara, insanamente insana, hein? E seguinte, aqui, moçada, para fazer essa coloração eu tô usando a caixa de 48 cores da caixa do Faber-Castell Ecolapse, beleza? Então, tudo que eu falar aqui tem nessa caixa de 48 cores, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, moçada, vamos começar pelo Madara no rosto dele. O rosto dele eu vou fazer o seguinte, eu vou sombrear, que é só uns detalhezinhos no rosto, né? Vamos começar pela pele dele, vai ser só esses destaques de sombra no rosto e um destaquezinho de leve ali no braço com o bordô, beleza? Então vou usar esse bordô para fazer o sombreamento. Em seguida eu venho com rosa claro e faço preenchimento por cima. Aqui é muito fácil agora, a gente já fez as sombras, é só fazer o preenchimento por cima que fica bem de boa também, beleza? Em seguida agora vamos fazer assim, ó. Aqui eu vou fazer um sombreamento escurecido nessa parte do cabelo. Aqui no caso era para eu usar preto, cara, mas quando eu vi eu tava usando uma cor chamada sépia, tá? É quase preto, a gente quase enxerga preto, mas aqui é sépia, beleza? Mas no caso usa o preto mesmo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu sombreio, né, toda a parte do cabelo, faço sombreamento no cabelo completinho e depois eu vou para a parte da roupa, moçada. Quando eu chego na parte da roupa é o seguinte, eu não vou forçar muito mais esse sépia aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais de leve, beleza? Porque depois vai ter um restante de sombreamento aí com o lápis e a tonalidade real da roupa dele, beleza? Agora eu venho aqui com o violeta, vou preencher por cima de todo esse sombreamento aqui na roupa dele, né? Primeiro eu faço o sombreamento completo e depois eu faço agora aqui toda essa partezinha da base da roupa, né? É só preencher, colorir, né? É só a gente colorir tudo completinho. Lembrando que tem a parte do abdômen dele ali, né? Na parte do peitoral ali, embaixo do braço, né? Tem um pouquinho de tecido também, tá? Em seguida, moçada, eu vou fazer o seguinte, ó, vai ser o sombreamento aqui na armadura. Para fazer o sombreamento da armadura, pessoal, lembrando, né, eu sempre desenho a sombra e preencho ela, tá? É uma dica bacana aí para você, desenha primeiro, preenche depois, beleza? Então para fazer essa sombra na armadura aqui, o que eu vou fazer, cara? Eu vou usar um marrom escuro, tá? Você diz, pode usar um marrom normal também, se você quiser, tá? Por que eu tô usando marrom escuro? Porque depois que eu sombreio tudo na armadura dele, eu vou vir com o vermelho escuro. E esse vermelho escuro ele vai ficar muito mais destacado, ele vai ficar mais forte, né? Então por isso que eu passo esse marrom por baixo antes. E aí eu preencho todo esse sombreamento com o vermelho escuro e por fim eu venho com o vermelho normal. O vermelho normal é o seguinte, eu vou deixar uma basezinha na armadura, nas ombreiras dele, né, principalmente, clarinho, eu vou deixar branco, eu vou deixar sem colorir, por quê? Depois eu vou fazer um efeito azulado sobre essa armadura dele, tá? Então preste atenção nessa parte aí e deixa essa partezinha branquinha também, beleza? Agora vou fazer o seguinte, vamos voltar com o violeta que a gente usou na roupa, né? Lembra que a gente coloreou a roupa com violeta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um efeito aqui leve, né, na parte do cabelo dele, tá? Vai ser bem centralizado esse efeito, eu vou deixar os cantos branquinho também. E em seguida, e lembrando que eu tô fazendo claro, né? Eu tô usando o violeta e fazendo bem clarinho. Aí em seguida eu venho com o cinza azulado e faço preenchimento por cima. Você pode usar outro cinza também, qualquer,
vai ficar bacana, tá? Mas eu acho que com cinza azulado dá um destaque maior no desenho, beleza? E assim que a gente termina essa base do cabelo aqui central, eu vou vir com um azul chamado azul real e vou fazer a partezinha, lembra na armadura que a gente deixou branco? Então agora a gente preenche todos esses cantos aqui da armadura e também do cabelo para deixar bonitão aí para vocês, tá? Agora a gente está com o desenho quase finalizado na parte do Madara, né? Mas vamos fazer o seguinte, vem com lilás, preenche o olho, né? Que o olho dele tem aquele aspecto lilás, né? Bem clarinho também, tá? E em seguida eu vou vir com amarelo, vou fazer sobre essas fitinhas aqui, ó, que prende a armadura, tá? Todas as fitinhas são amarelas. E tem agora pra gente finalizar de vez o Madara, a parte de baixo do cabelo aqui que vai ser preto, né? Eu vou deixar tudo preto mesmo, todo preenchido, vai ficar bonitão aí pra vocês, tá? Então, ok, agora a gente já tem o Madara pronto, né? Já tá tudo certinho. Vamos fazer essa parte aqui de fundo dele, que primeiro vamos começar pelo fogo, tá? Para fazer esse fogo, veja que eu vou passar a borracha e deixar bem clarinho. Cara, eu deixei tão claro que eu acho que vocês nem conseguem enxergar direito, né? Tá ali só para me enxergar, tá? Mas com certeza você tá com o seu desenho aí, então deixa ele bem clarinho também, beleza? Aí agora a gente vai fazer o contorno de todo esse fogo que a gente desenhou com o vermelho. Só que tem um porém, deixa os traços um pouquinho grossos, tá? Ó, veja que vai ficando um pouquinho mais grossos do que o traço normal do desenho, tá? Então quando eu faço toda essa base com vermelho, eu venho com laranja e aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro, você passa por cima da base vermelha como se você fosse contornar tudo de novo, tá? E engrossa um pouquinho mais esses traços. Faz alguns cortes pelo meio também, né? Faz algum destaque a mais com esse laranja, tá? Porque aqui o efeito do fogo vai ficar muito bacana no desenho, cara. Vai ficar insano, beleza? Então eu faço até o finalzinho lá, até terminar. E agora vem a parte mole, né? Agora moleza demais, cara. Pega o amarelo e preenche tudo nessa parte do fogo, que vai ficar muito destacado e muito bacana. Veja só o destaque que ficou esse fogo aqui no desenho, cara. Muito massa mesmo, hein? Agora aqui, moçada, pra mim é a parte mais difícil da coloração. É fazer essa coloração do Suzano. Por quê? A gente não fez contorno, né? E o seguinte, eu apago toda essa partezinha do Suzano. Eu deixo ele leve, no caso, né? Eu deixo ele bem leve, tá? Essa borracha que eu vou deixar ele levezinho, eu chamo borracha limpa tipos, beleza? É uma borracha que ela vai tirar o excesso do grafite aí no desenho. Agora eu vou vir com aquele azul real. Lembra que eu usei o azul real na parte do cabelo, né? Que é um azul escurecidinho, tá? Você não tem, usa qualquer azul escurecidinho que você tem aí, beleza? Então primeiro a gente vai ter que simular o sombreamento em toda essa parte do Suzano. Mesmo não conseguindo enxergar os traços direito, eu vou simular todo esse sombreamento. Aqui nessa parte de trás do cabelo dele, galera, vai ser completo, tá? A gente preenche tudo aqui e deixa completinho. Veja só que eu vou fazendo preenchimento nessa lateral e deixando tudo completo. Ele tem duas camadas de cabelo, né? Essa parte do Suzano, e tem a parte de baixo aqui da armadura também, que eu vou fazer um leve sombreamento. Nessa camada de cima do cabelo eu vou fazer apenas uma bolinha aqui no meio mesmo, tá? Em seguida eu posso passar para a parte da boca dele e fazer o sombreamento. Então é isso, ó. Todo o trabalho que a gente for fazendo aqui no Suzano, lembrando que a parte dos olhos a gente tem que deixar um destaque que vai ser vermelho depois, tá? Então não colore o olho completo, tá? Então a gente vai fazendo e vai deixando aí os destaques do desenho, certo? Em seguida eu faço a partezinha da testa dele, que é totalmente completa, junto com a outra lateral lá do cabelo dele também, né? Eu desenho todo o sombreamento e vou pintando. Então aqui, cara, é uma parte que você tem que prestar muita atenção quando você for fazer a sua coloração, tá? Você tem que desenhar primeiro uma parte e vá fazendo por etapas, beleza? Faça uma parte primeiro, preencha ela e aí você passa para outra parte, tá? Que aí vai ficar bem bacana para você, beleza? E aí eu faço preenchimento nessa outra lateral também. Veja que é o mesmo sistema, né? Parte dos cabelos lá atrás todo preenchido, parte do cabelo na frente bem de boa, tá? Tem a parte da armadura também e tem o restante aqui agora no rosto, beleza? E aí você consegue concluir toda essa parte de sombreamento do Suzano. Isso aqui eu tenho certeza, se você fizer pausadamente, você vai conseguir fazer de boa aí no seu desenho, tá?
Pronto, agora que a gente fez todo esse sombreamento do Suzano, agora vem a parte mole do desenho, né, que é fazer o preenchimento sobre tudo que tem aqui com o azul claro, tá? Cara, se você usou o azul real para fazer o sombreamento, seria legal você usar um azul claro e não aquele azulzinho normal que ele é claro também, tá? Porque o azul normal é quase na mesma tonalidade do azul real, velho. Então você tem que prestar atenção nisso. Aqui eu uso o azulzinho claro mesmo, faço todo o preenchimento sobre essa base do Suzano. E na partezinha das asas deles aqui no canto, né? Digamos que é asa, eu não sei se é espada, eu acho que são espadas, né? Ou asa, não sei, cara. Eu acho que o que tem asa é o do Sasuke, né, velho? Não lembro, mano, não lembro agora, tá? Mas enfim, essas partezinhas de armadura aqui atrás, tá? E aí a gente deixa completinho. Veja que a parte do fundo dele vai ficar branco, tá? Eu não vou preencher essa parte do fundo ainda. Lembrando que o cristal dele também eu vou usar o mesmo azul claro, porém eu vou fazer ele bem de leve e apenas alguns efeitozinhos mesmo para deixar esse cristal aqui na testa dele bem bonitão. Agora podemos vir com o vermelho, fazer essa base do olho, que é uma coisa super fácil, são um preenchimentozinho fácil. E galera, aqui nessa parte de trás eu vou usar um vinho, tá? Aí você diz, ah Gilmar, mas eu não tenho vinho e agora? Mano, não tem problema, se você quiser fazer de preto, pode fazer amarelo, ali é o fundo do desenho, tá? Então eu só quis que o fundo do desenho fosse nessa tonalidade vinho, tá? Então eu faço preenchimento toda aquela partezinha que eu deixei de branco, né? Vai ficar bonitão. Aqui agora, moçada, é onde vem o segredo para deixar esse Suzano bonitão. E o seguinte, eu sei que muita gente não tem essas canetinhas Posca, né? Nem aquelas canetas gel branca. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou usar essa canetinha Posca para fazer o contorno, tá? Vai ser todo o desenho aqui, eu vou refazer ele com a canetinha Posca. Eu tô desenhando tudo de novo com ela. E aí você diz, ah Gilmar, mas e agora? O meu desenho vai ficar feio, eu não tenho como fazer. E agora o que aconteceu? Mano, ó, eu tenho duas opções para você, beleza? Você vai pegar uma canetinha, qualquer canetinha que você usa para contornar seus desenhos e vai fazer o contorno de preto mesmo, tá? Só para destacar os detalhes de traço no desenho. Com branco ficaria melhor, mas com preto também vai ficar bonito. E aí você não tem alguma canetinha, você usa caneta Bic, cara. Caneta Bic, ela funciona por cima de tudo, é incrível aquela caneta, mano. Usa a caneta Bic, faz o contornozinho de preto mesmo por cima aqui, tá? Ou então se você tiver algum azul bem escuro, mais escuro do que esse que você usou para colorir, você faz um contorno de azul bem escuro que vai ficar bacana também, tá? Então essas são as únicas soluções que eu tenho aí para você, beleza? Então fiz todos os detalhezinhos aqui com a caneta Posca. Veja como ficou o nosso desenho do Madarão, ficou insano. E moçada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, tá? É muito importante aqui e deixar o like também, tá? Vamos pegar 1000 likes nessa parte de coloração que tá, mano, merecido, né? Tá insano, cara. Compartilha também esse vídeo, velho. Mostra pros seus amigos que curtem muito Naruto, gosta do Madara, cara, que é fãzão. Compartilha aí, tá? Valeu e até a próxima.